A força que ninguém vê. Autodisciplina em silêncio. A estátua é esculpida em silêncio. Há forças que não pedem atenção, que não se anunciam, que não se vestem de grandiosidade. Elas apenas existem. Trabalham no escuro, constroem por dentro, moldam quem você é, sem barulho. A autodisciplina é uma dessas forças, talvez a mais invisível de todas, mas também a mais decisiva. Você não a vê, mas ela sustenta seus dias, quando tudo parece difícil, quando nada faz sentido, quando você acorda sem força, mas ainda assim levanta, quando escolhe repetir o gesto certo, mesmo sem motivação, quando nega o que te enfraquece, mesmo querendo ceder. É aí que ela mora, na escolha silenciosa que ninguém vê. Ela não grita, não pede palmas, não te impulsiona com euforia. A autodisciplina não é impulso, é permanência. É você decidindo a cada dia que não vai se abandonar, que não vai se trair, que mesmo no escuro vai continuar esculpindo a si mesmo, como uma estátua que só existe porque alguém insistiu nela. Um golpe por vez, um gesto por dia, um traço por escolha. Essa estátua é você, não a versão idealizada, mas a versão verdadeira, a que nasceu da decisão de permanecer, de manter a direção quando a motivação falha, de sustentar a integridade quando ninguém está olhando, porque a vida que vale a pena não se constrói em dias de euforia. Ela nasce nos dias comuns, nos dias silenciosos, nos dias em que a única coisa que você tem é a sua escolha. E se você está aqui, é porque já sabe disso, mesmo sem saber. Já carrega essa força, talvez adormecida, talvez esquecida, mas ainda sua, pronta para ser despertada e lembrada, porque autodisciplina não é dom, é uma escultura que se faz por dentro, no escuro, em silêncio, e um dia transforma tudo. Se esse texto ressoou dentro de você, se alguma parte sua sentiu o chamado dessa força silenciosa, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, não por costume, mas como um gesto consciente de permanência, como quem diz: eu sigo, eu escolho, e mesmo que ninguém veja, eu continuo me esculpindo, até que minha presença fale por mim, até que meu silêncio revele o que sempre esteve em construção. Disciplina não é rigidez, é respeito por si. Você foi ensinado a ver disciplina como dureza, como controle, como renúncia sem alma, e talvez por isso tenha resistido tanto a ela, porque ninguém te contou que disciplina não é opressão. É cuidado, é escolha com raiz, é você dizendo a si mesmo: eu importo o suficiente para me manter presente. A rigidez nasce do medo, da necessidade de provar algo, de tentar controlar o incontrolável, mas a disciplina verdadeira nasce do amor, não um amor sentimental, mas um amor firme, um amor que sustenta, que segura, que estrutura, que diz não para punir, mas para proteger, que repete o que fortalece, não porque é fácil, mas porque é necessário. Autodisciplina não é gritar consigo mesmo, é escutar com mais profundidade. É perceber quando um hábito antigo já não serve mais. É respeitar os próprios limites sem se esconder neles. É entender que liberdade não é fazer tudo o que se quer. É poder escolher o que te aproxima da sua verdade, mesmo que isso exija esforço. Epicteto não chamava isso de sacrifício, chamava de coerência. A coerência que nasce quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz começam a se alinhar. E isso não se constrói com perfeição, se constrói com presença, com compromisso, com um tipo de gentileza que não cede à autoindulgência. Pense em um artesão que esculpe madeira. Ele não força, ele não machuca, ele respeita o material, observa o tempo, ajusta o ritmo, porque ele sabe: o resultado não nasce da pressa, mas da constância. Assim é com você. Você não precisa se endurecer para ser forte, só precisa se respeitar o bastante para continuar, mesmo sem pressa, mesmo sem aplauso. Porque disciplina é isso, uma forma silenciosa de dizer: eu mereço ser inteiro, e isso é o começo de toda transformação real. O que ninguém vê,
as decisões internas que sustentam a alma. Você pode passar o dia inteiro ao lado de alguém e ainda assim não ver o que mais importa. Não verá os pensamentos que ela escolheu não alimentar, os impulsos que decidiu não seguir, os hábitos antigos que resistiu em silêncio, as escolhas invisíveis que sustentam quem ela está se tornando. A autodisciplina vive nesse lugar secreto, no espaço entre o desejo e a decisão, no momento exato em que algo em você diz, só hoje não, e ainda assim você continua. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas ali nasce algo, um tipo de raiz, um tipo de dignidade interna que só floresce quando você permanece fiel a si mesmo, mesmo no escuro. O mundo valoriza o que é visível, o feito, o entregue, o aclamado, mas o que realmente molda o caráter não acontece diante dos olhos dos outros. Acontece no íntimo, no instante em que você escolhe não responder a uma provocação, em que decide levantar da cama mesmo sem vontade, em que fecha os olhos e respira, ao invés de reagir. Essas pequenas vitórias não têm testemunhas, mas acumulam força, acumulam respeito próprio, acumulam coerência. E quando você soma tudo isso, um novo tipo de confiança nasce. Não uma confiança inflada, que precisa ser vista, mas uma confiança silenciosa, firme, que cresce devagar, mas não se quebra com o vento. O estoicismo entende essa natureza discreta da força. Marco Aurélio não escrevia para os outros, escrevia para si. Seu diário não era um palco. Era uma âncora, uma forma de permanecer consigo mesmo enquanto o mundo desmoronava ao redor. Assim também você, quando sustenta uma decisão invisível, sustenta a si mesmo. Pense num alicerce, ele nunca aparece, mas tudo o que está acima depende dele. Assim é com essas decisões internas. Elas não brilham, mas sustentam, e com o tempo, tudo em você começa a se alinhar, porque o que ninguém vê é exatamente o que mais te constrói. E é nesse silêncio que sua força real se revela. A ausência de aplausos revela quem você realmente é. É fácil continuar quando há reconhecimento, quando os olhos te seguem, quando a validação chega em forma de elogio, de aplauso, de confirmação externa. Mas quando tudo silencia, quem é você? A autodisciplina verdadeira começa nesse momento, no vazio de plateia, no dia comum, na repetição sem retorno imediato. É aí que você descobre se a escolha que está fazendo é real, ou se era apenas uma tentativa de agradar. Porque o que é feito no escuro é o que mais diz sobre sua verdade. Disciplina não precisa ser reconhecida, ela precisa ser sustentada, porque o valor não está em quem vê, está em quem faz, em quem permanece, em quem repete, mesmo sem aplausos, em quem escolhe o caminho não pelo brilho, mas pela coerência. O estoicismo chama isso de integridade, a virtude de ser o mesmo quando ninguém observa, de não negociar seus princípios em nome de conforto, de manter-se inteiro quando tudo ao redor parece convidar à desistência, porque o mundo pode não estar olhando, mas você está, e o seu olhar sobre si mesmo é o mais importante. Epicteto ensinava que o verdadeiro progresso não se mede pela opinião dos outros, mas pela fidelidade interna. E essa fidelidade se revela nos momentos em que você poderia ceder, mas escolhe sustentar, poderia abandonar, mas decide ficar. Poderia justificar, mas opta por honrar a decisão que fez em silêncio. Pense num farol. Ele não brilha para ser visto. Ele brilha porque é da sua natureza iluminar. Mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando ninguém nota, ele apenas cumpre sua função. E é isso que o torna confiável, forte, essencial. Você também não precisa mostrar sua força. Só precisa continuar exercendo-a, mesmo quando ninguém vê. Porque um dia, tudo que foi feito no escuro sustentará a luz. E nesse momento, você não precisará provar mais nada, porque sua presença já será a prova. Isso é força interior, a que fica, a que não desiste, a que constrói sem precisar ser notada. Todo ato repetido se torna escudo. Existe um tipo de armadura que não se veste com metal. Ela se constrói com escolhas, com pequenos gestos repetidos dia após dia,
com decisões que parecem insignificantes, mas que aos poucos se tornam escudos, não contra o mundo, mas contra o autoabandono, contra a oscilação interna, contra o impulso de desistir sempre que a dor aperta. Toda vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo que ninguém veja, algo em você se reorganiza. Uma parte sua aprende: eu posso confiar em mim. E essa confiança, construída aos poucos, vira fortaleza. Não a fortaleza que resiste por orgulho, mas a que sustenta com humildade. Porque quem é fiel às suas pequenas decisões já está mudando, mesmo que ainda não veja os frutos. Você não precisa transformar tudo de uma vez. Só precisa manter o que já começou. Um hábito, uma escolha, um compromisso, mesmo que pequeno, mesmo que cansado, porque a constância, mesmo imperfeita, vale mais que qualquer explosão de energia que se apaga em dias. O estoicismo chama isso de domínio interno. E domínio não é controle sobre tudo, é clareza sobre o que importa, é força naquilo que depende de você, é manter o que fortalece mesmo quando o mundo tenta te distrair, porque sempre haverá algo tentando te tirar do caminho. Mas se você sustenta o gesto te sustenta. Imagine um guerreiro que a cada amanhecer afia sua espada, não porque espera uma batalha, mas porque entende que sua disciplina é o que o mantém pronto. A prontidão não é sobre estar no auge, é sobre estar presente, firme, consciente. Assim você também. A cada repetição algo se afia em você, algo se ajusta, algo se enraiza. E um dia, sem perceber, você será a pessoa que um dia sonhou em ser. Não porque mudou de repente, mas porque não deixou de tentar, não deixou de repetir, não deixou de caminhar, mesmo quando tudo dizia que seria mais fácil parar. Esse é o escudo. E ele não é visível, mas é sentido. No jeito como você se levanta, no jeito como olha para o espelho, no silêncio com que sustenta sua própria palavra. Isso é o que te torna inabalável. De dentro para fora, sem alarde, mas com verdade. O estoico não vive por impulso, ele vive por direção. A maioria das pessoas vive reagindo ao que sente, ao que ouve, ao que o dia impõe. São impulsos que guiam a rotina, impulsos disfarçados de intuição. Mas o impulso é passageiro. Ele empurra, ele desequilibra, ele seduz com urgência, mas não sustenta propósito. E viver por impulso é caminhar sem chão, sempre à mercê do que vier. O estoico não vive assim. Ele vive por direção. Ele escolhe antes de sentir. Ele decide antes de precisar. Ele compreende que viver bem não é fazer o que se quer quando se quer, mas fazer o que se precisa, mesmo quando não se quer. Isso exige mais do que motivação. Exige clareza, exige convicção silenciosa. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser e depois faça o que for necessário. Essa frase carrega um mapa, um eixo. Ela mostra que a autodisciplina começa com uma visão, uma identidade, um destino, e tudo o que vem depois são os passos, passos firmes, alinhados, mesmo que curtos, mesmo que imperfeitos. Quando você sabe para onde está indo, as distrações perdem força. Os atalhos perdem brilho. As comparações perdem sentido, porque o que te guia não é a emoção do momento, é a intenção que pulsa fundo, mesmo nos dias em que tudo parece nublado. Disciplina é isso, direção encarnada. Não precisa ser severa, não precisa ser rígida, precisa ser viva, precisa ser sustentada, precisa nascer de dentro, porque só quem vive por direção é capaz de atravessar as tempestades sem se desviar de si. Pense num navio, ele sente o vento, ele sente as ondas, mas é a bússola que determina o rumo. Assim é com você. O mundo vai te sacudir, as emoções vão te testar, mas se sua direção estiver clara, você permanece. E permanecer não é estagnação, é fidelidade. A fidelidade de quem já decidiu o que quer ser e agora vive como se já fosse, mesmo antes de ser visto, mesmo antes de chegar. Porque quem vive por direção já está no caminho. E isso basta. O cansaço vem, a dúvida aparece, e mesmo assim, você permanece.
Existem dias em que tudo pesa mais. O corpo, a mente, a constância parece esforço em vão. O silêncio se confunde com solidão. A dúvida pergunta baixinho se tudo isso faz mesmo sentido. E é nesse ponto que muitos desistem, mas é também nesse ponto que a autodisciplina mostra sua real face. Ser disciplinado não é estar sempre motivado. É continuar mesmo quando a motivação não vem. É levantar mesmo sem fé. É dar o próximo passo mesmo sentindo que nada está mudando. É sustentar o gesto certo, não porque é fácil, mas porque é justo, porque é coerente. Porque você prometeu a si mesmo. Você não precisa se sentir inabalável para permanecer. Só precisa reconhecer que seus sentimentos, por mais intensos que sejam, são passageiros. O estoico sabe disso. Ele observa as emoções como nuvens que passam. Ele as acolhe, mas não as deixa guiar o leme. Ele sente tudo, mas continua. Autodisciplina é essa força silenciosa que se ativa especialmente nos dias difíceis. Não para te forçar a ser forte, mas para te lembrar de que a força não é a ausência de dor, é a escolha de continuar apesar dela. É a escolha de não deixar que um sentimento passageiro determine o rumo da sua vida. Pense numa vela em noite de tempestade. Ela treme, ela oscila, mas não apaga. Ela sabe que sua função não é iluminar tudo, mas resistir, manter-se acesa enquanto a escuridão tenta vencê-la. Assim é você, quando permanece, quando escolhe ser fiel à sua caminhada, mesmo quando a dúvida aparece. Você vai cansar, vai querer parar, vai questionar se vale a pena, mas se mesmo assim você permanece, então já venceu algo que ninguém vê, mas que transforma tudo, porque cada vez que você continua, mesmo sem certeza, algo em você se fortalece, algo em você se eleva, algo em você se torna inquebrável. E é assim, passo por passo, que se constrói a força que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que um dia será visível. A verdadeira força é silenciosa, mas perceptível. Você não precisa gritar para provar que é forte, nem precisa se justificar. A verdadeira força não é teatral. Ela não exige reconhecimento, ela não chama a atenção, mas quem estiver perto, sente. Sente na maneira como você caminha, como você fala, como você escolhe o que repete e o que decide abandonar. A autodisciplina não precisa ser agressiva para ser firme. Ela não precisa endurecer o rosto, nem congelar as emoções. Ela pode ser serena, pode ser delicada, pode ser silenciosa. E ainda assim, ser inabalável. Porque a força que sustenta uma vida coerente não nasce de impulsos. Ela nasce da repetição consciente de escolhas internas. É no hábito de dizer não ao que enfraquece que você revela poder. Não o poder de dominar o outro, mas o de não trair a si mesmo. O de continuar mesmo no tédio, mesmo no cansaço, mesmo na ausência de resultado imediato. O de ser constante quando tudo convida à distração. O estoico compreende que a força real é aquela que molda caráter. E caráter não se constrói em um só gesto, mas em 1000 decisões pequenas, uma a uma, repetidas, honradas, incorporadas até que se tornem parte de quem você é. Você pode observar isso em si, em como reage quando ninguém está vendo, em como sustenta o que escolheu quando não há recompensa, em como segue presente em seu processo, mesmo quando não há pressa, mesmo quando não há urgência, apenas um chamado silencioso de fidelidade a si mesmo. Pense numa rocha moldada pela maré. Ela não se transforma por impacto, ela se transforma por constância, por repetição, por paciência, e no fim é isso que a torna bela, é isso que a torna única. Sua força não precisa ser visível, mas ela precisa ser sentida por você, no seu corpo, no seu olhar, na sua escolha de continuar, de repetir o que te cura, de abandonar o que te sabota, de honrar o que te aproxima de quem você sabe que pode ser. E quando essa força se instala, ela não grita, ela sustenta, e por isso é percebida, sem precisar ser provada. Porque tudo em você começa a falar, sem dizer, sem mostrar,
apenas sendo, e isso basta. Quando você honra suas decisões, sua mente para de te sabotar. Toda vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, um vínculo se rompe, não com o mundo, mas com você. E a mente sente, ela observa, ela registra, ela aprende a duvidar, a desacreditar, a criar atalhos, desculpas, sabotagens, não por maldade, mas por autoproteção. Porque ela viu que suas palavras não estavam sendo sustentadas. A autossabotagem nasce dessa incoerência, nasce da distância entre o que você diz querer e o que você realmente faz. Nasce do ruído entre intenção e ação. E quando essa distância se repete, a mente começa a operar no modo de defesa. Começa a impedir que você tente, porque se tentar dói, melhor não se mover. Mas existe um caminho de volta, existe uma cura. E ela começa quando você honra, ainda que discretamente, o que diz a si mesmo. Quando cumpre uma pequena promessa, quando escolhe, num instante comum, sustentar o que decidiu. Mesmo sem resultado, mesmo sem testemunhas. É aí que a mente escuta. Talvez eu possa confiar de novo. O estoicismo não exige perfeição. Ele propõe integridade. Propõe que suas ações estejam alinhadas com sua razão, com seus valores, com aquilo que você acredita. Não para impressionar, mas para restaurar. Restaurar a confiança com o próprio pensamento, com a própria palavra, com a própria história. Você não precisa fazer grandes mudanças para interromper a autossabotagem. Precisa apenas começar a ser alguém que cumpre o que promete a si. Alguém que não negocia sua integridade por conveniência. Alguém que prefere o incômodo de sustentar ao prazer momentâneo de evitar. Pense num terreno baldio. Ele parece abandonado. Mas com cuidado diário, com pequenas ações de atenção e presença, ele pode florescer. Assim é a sua mente. Ela só precisa de prova. Prova de que você está voltando, de que agora é diferente, de que agora existe presença. E presença cria raiz. Quando você honra suas decisões, ainda que silenciosamente, algo em você se organiza. Algo em você para de lutar contra e começa a cooperar, a caminhar junto, a confiar. E uma mente que confia em si não precisa mais se sabotar. Ela começa, enfim, a construir com você, por você, para você. A força que ninguém vê constrói a vida que todos respeitam. Você não precisa provar nada, nem para o mundo, nem para os outros, nem mesmo para o espelho. Porque a verdadeira força não é a que se exibe, é a que sustenta, a que permanece, a que constrói sem pressa, sem alarde, sem urgência. A autodisciplina, quando silenciosa, parece pequena, mas é ela que sustenta o seu nome, suas decisões, sua liberdade. É ela que, dia após dia, coloca cada pedra no caminho que só você pode trilhar. E mesmo que ninguém veja, o mundo sente, o mundo reconhece. Porque há algo em quem permanece, que inspira respeito. O estoico não age por aplausos, ele age por convicção. Ele compreende que a vida que importa não é a que parece grandiosa aos olhos de fora, mas a que é coerente aos olhos de dentro. E essa coerência se constrói no invisível, na escolha difícil, no sim que você repete para a sua essência. Mesmo quando o corpo grita não, você não precisa ser impecável, precisa apenas ser honesto com o que quer, com o que sente, com o que repete, porque é da repetição com alma que nasce o caráter, e do caráter nasce uma vida que não precisa mais de plateia para fazer sentido. Pense numa raiz. Ela cresce no escuro, silenciosamente, lentamente, mas é ela que sustenta a árvore. É ela que torna possível o fruto. É ela que ninguém vê, mas que faz tudo florescer. A sua disciplina é essa raiz. E o fruto virá com o tempo, com o cuidado, com a constância. Mas mesmo antes dele, mesmo sem ele, a força já está em você. E quem olha de fora pode não entender, mas vai sentir, vai perceber. Porque a vida construída com disciplina não precisa convencer ninguém. Ela fala por si. E no fim, é isso que o mundo respeita. Não quem grita mais alto, mas quem permanece de pé
quando tudo parece convidar à desistência. Esse é o tipo de força que muda destinos. A força que ninguém vê, mas que transforma tudo, de dentro para sempre.